Vocês vão ficar aí, né, para eu poder ver vocês. Sim. Esse negócio de falar para a tela sem olhar para a cara de ninguém é horrível, é horrível. Então, vamos lá, boa tarde. Queria agradecer o convite, né, para a gente conversar um pouco sobre direitos humanos nesse tempo de pandemia. E, basicamente, todas as questões que nos afligem durante a pandemia são as questões que já estavam colocadas na mesa mesmo. Então, relativamente à observância de direitos humanos, nós não temos novos problemas, nós temos os mesmos problemas de sempre, agravados pelo contexto da pandemia. Então, a pandemia faz com que uma série de questões, às vezes até invisibilizadas, elas venham à tona. Então, basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre direitos humanos e vou destacar alguns elementos que para a gente poder seguir depois no debate, né, gente? Então, assim, acho que vale a pena retomar do que a gente está falando quando está falando de direitos humanos. Quando eu falo de direitos humanos, eu basicamente estou falando de uma pauta ética que foi sendo construída, foi se estabelecendo historicamente. Essa pauta ética é uma construção da modernidade. Então, é justamente a partir do Renascimento, do fim da Idade Média, né, que uma série de reflexões sobre o papel, e com a fixação, com o estabelecimento do Estado moderno, é que se começa a pensar para que serve esse Estado, quais os limites do poder soberano desse Estado. Então, a gente tem uma construção, né, que vai tomando forma desde o século XVI, XVII, mas mais especificamente no século XVIII, em termos jurídicos, em que a gente vai reconhecer que existem direitos, que são direitos que pertencem a todo homem, de início homem, homem mesmo, XY, né, o ser biológico masculino, mas que seriam inerentes. A ideia da inerência, ela está presente no debate, por exemplo, sobre direito natural. E essa inerência, em função da natureza, em função de sermos a imagem e semelhança de Deus, ela já está dada, inclusive antes desse primeiro momento, em que esses direitos, direitos, né, vão ser a primeira nomenclatura, direitos do homem e do cidadão, e aí é esse homem masculino mesmo, porque era esse que ocupava espaço na vida pública, né? As mulheres estavam recolhidas na esfera privada, muito embora tenham participado da Revolução Francesa, por exemplo, na hora da aquilatação, da distribuição de direitos, as mulheres ficaram invisibilizadas. E essa construção é uma construção histórica datada, né, do Ocidente, mas que vai se refinando ao ponto da gente construir uma pauta ética, que basicamente tem, nesse seu primeiro momento do século XVIII, a afirmação dos direitos que a gente chama direitos de liberdade, que são aqueles direitos que impõem, isso é importante, ao Estado obrigações negativas. Tá? Então, a garantia de que todos nós temos nosso direito à liberdade. Aí vou fazer um comentário interessante sobre o direito à liberdade, porque o direito à liberdade, nesse primeiro momento, é um direito à liberdade que se assegura em face da não intervenção do Estado, seja me aprisionando fora de determinadas regras, ou ainda a minha liberdade de exercer a propriedade. A propriedade também é vista aí, nesse primeiro momento, como um direito inerente à pessoa humana, porque o Estado não poderia confiscar bens. Então, limitação para exercer o poder de punir, limitação relativamente ao exercício da tributação. E nesse primeiro esquema de respeito a essas liberdades individuais, né, que essa pauta ela vai crescer, né? Até hoje, quando a gente tem direito à imagem, a gente tem vários desdobramentos da ideia de liberdade. Junto com isso vem o princípio democrático, tripartição de poderes, a ideia de ter representantes eleitos, né, que é o terceiro estado,
ou os cidadãos escolhem, a forma republicana passa a ser a principal fórmula política que vai ser defendida, vai ser a república em oposição à monarquia, como herança ainda da Revolução Francesa. Na Inglaterra vai acontecer diferente, no sentido de que a república não vai ser a forma por excelência, mas a afirmação de direitos vai avançar na Inglaterra. Eu queria, inclusive, dizer que acho que a afirmação por direitos individuais, por controle do poder de punir, já tinha avançado antes na Inglaterra, né? Desde a lei do habeas corpus. Então, por isso, a Revolução ocorre na França, porque as coisas estavam mais contidas na França. Na Inglaterra já havia algumas conquistas. Então, é esse produto do pensamento europeu, né, que vai consubstanciar essa nossa ideia de liberdade, inclusive de subjetividade, né? Vamos passar a partir daí a nos pensar e a nos imaginar como sujeitos que são dotados de uma racionalidade, de uma subjetividade, de uma integralidade individual. Então, a gente vai começar a se imaginar e a se pensar como um indivíduo. Já no século XX, no começo do século XX, a gente vai ter movimentações de reconhecimento do que a gente chama dos direitos da igualdade. Porque a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade já estava dada nesse primeiro momento da Revolução Francesa, ou da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que é em 1776, é até anterior à Declaração da Revolução Francesa, né? A diferença é basicamente que os franceses, quando declaram, não se limitam a declarar direitos para o seu próprio povo, coisa que a Declaração de 1776 fazia, assim, nós, o bom povo da Virgínia, e faz a Declaração de Independência localizada, né? E os franceses não, né? Se está na França, mas a ideia de que o pensamento é racional, é universal, então essa declaração, ainda que vinda da França, tem uma pretensão universalizante, né? Então tem essa diferença de marco aí. E depois, no comecinho do século XX, nos anos que antecedem, né, as revoluções, a Revolução Mexicana, a Revolução Russa, há um descontentamento muito grande, que é fruto mesmo, né, dos socialismos utópicos do final do século XIX, do marxismo, ou seja, de toda a confrontação mesmo, né, decorrente do processo de industrialização das primeiras fábricas. Então, a ideia é que, ok, nós somos livres, mas não somos iguais. Então, começa a haver uma discussão, né, em torno da igualdade como princípio. E isso vai dar na Revolução Mexicana, na Revolução Russa e, finalmente, na social-democracia, que vai funcionar como marco para o reconhecimento dos direitos, aí que a gente chama de direitos da igualdade. Esses direitos da igualdade, eles exigem do Estado não uma prestação negativa, como ocorre nos direitos de liberdade, em que o Estado deve se abster de fazer. Nos direitos da igualdade, também chamados de segunda geração de direitos humanos, a gente vai ter aí a exigência de que o Estado cumpra, né, uma obrigação de natureza positiva. O Estado deve fazer coisas para garantir bens coletivos, né, no sentido de garantir a igualdade para todos. É nesse contexto que surge o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação. Então, são todos direitos que as pessoas têm e que decorrem de uma obrigação positiva do Estado. O Estado deve fazer, não pode se omitir. Então, com relação, por exemplo, às liberdades individuais, meu direito de ir e vir, o Estado deve se abster. Com relação ao meu direito à educação, o Estado deve se mover para conseguir corrigir qualquer tipo de desigualdade, por exemplo, relativamente ao acesso à educação, para que todos possam ter o mesmo acesso. E depois da Segunda Guerra Mundial, se percebeu que não adiantava só garantir essas coisas, mas que havia outro tipo de pacto que precisava ser feito relativamente ao direito da autodeterminação dos povos, o avanço na diplomacia, na relação entre os países, para garantir bens que estavam além das liberdades individuais, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, em 48, a gente tem o nascimento da Organização das Nações Unidas, e aí a gente tem uma declaração universal de direitos humanos, aí a nomenclatura já é direitos humanos, e tudo isso que aconteceu historicamente antes é incorporado. E essa declaração, ela funciona como uma pauta ética. Por que uma pauta ética? Porque vocês sabem, todo mundo aqui que já estudou Introdução ao Estudo do Direito,
já sabe que cada Estado-nação produz a sua própria normatividade, cada território é soberano, então uma declaração universal, ela não vira norma jurídica nos Estados. Ela é uma carta de intenções, ela é um pressuposto ético. Agora, é um pressuposto ético, né, que foi se estabelecendo a partir de acordos, e os países foram acordando em trazer esse conteúdo para os seus próprios ordenamentos jurídicos. Tanto que essa pauta de direitos humanos, que indica um caminho e que tem sua origem, né, a sua justificativa, lá na ideia de direito natural, de ordem racional, que, por sua vez, já é uma evolução da ideia sempre corrente de direito natural, seja ele justificado religiosamente ou com alguma outra explicação metafísica, né? Então, essa ideia de que há uma igualdade fundamental a ser reconhecida e que nos dá direito a todos, ela vai ser burilada. Então, nos ordenamentos jurídicos contemporâneos, quando essa pauta ética, então eu digo assim, quando eu estou na ordem internacional, eu falo que eu tenho uma pauta ética de direitos humanos. Quando cada ordenamento jurídico repete isso na sua legislação, normalmente na sua norma constitucional, né? Porque esses direitos eles são constitutivos do próprio Estado. Tá? Isso a gente chama em direito constitucional de direito fundamental. Alguns autores vão falar direitos humanos fundamentais, para ajudar o povo a reconhecer que a gente está falando da mesma coisa e que a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais é epistemológica. Por quê? Porque uma pauta está na ordem internacional, a outra pauta, a mesma pauta, né? Ela aparece na ordem internacional, eu chamo de direitos humanos, e na ordem interna eu chamo de direitos fundamentais. Basicamente, é isso. E na teoria dos direitos fundamentais, o que vai acontecer? Como todos esses direitos estão assentados numa mesma Constituição, não existe precedência, então não faz sentido eu falar que tem um direito de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Quando eu conto a história dos direitos humanos, eu falo em geração porque eu estou fazendo uma sucessão do reconhecimento desses direitos no tempo. Mas numa ordem constitucional é tudo ao mesmo tempo agora. Então, na teoria dos direitos fundamentais, a gente fala de teoria, na teoria dos direitos fundamentais, a gente fala que esses direitos eles vão sendo redimensionados, porque uma camada vai se sobrepondo, se qualificando pela outra. De tal maneira que não há sentido, por exemplo, né, um exemplo rápido, em se falar em liberdade da maneira que alguns atores políticos estão colocando nesse momento. Porque não existe mais essa liberdade que não esteja condicionada pelo que é público. Entende? Então, não compro o terreno e faço o que eu quero no terreno. Eu faço o que o Código de Posturas permite. Eu faço o que a legislação ambiental permite. Não é porque a propriedade é minha que eu vou construir o prédio da altura que eu quiser. Eu não posso depender do código, do zoneamento da cidade. Tá? Então, assim, também não há mais, nessa ordem, uma representação direta. Né? A representação é intermediada pelas instituições. Então, há uma demarcação. Por quê? Porque esses direitos vão sendo exercidos, né? Sempre um de olho no outro. Tá? Então, a teoria dos direitos fundamentais, basicamente, coloca na ordem interna essa pauta ética que é chamada de direitos humanos. No Brasil, quando a gente fala de direitos humanos, né, a associação, queria dizer uma coisa assim, a pauta de direitos humanos, em cada lugar ela tem uma cara, que está relacionada ao momento histórico em que essa pauta foi mais requisitada. Você tem uma situação, por exemplo, como a da África do Sul, a ideia de direitos humanos está muito associada à luta contra o apartheid, que foi um evento histórico que reivindicava um clamor pela pauta de direitos humanos. No Brasil, falar em direitos humanos traz à tona a ideia de combate a abuso policial, prisão, tortura. Por quê? Porque a ideia de direitos humanos ela foi muito invocada durante a ditadura militar brasileira. Isso acontece porque quando os ordenamentos jurídicos locais dos Estados-nação
viram as costas para essa pauta, ou seja, não incorporam essa pauta no seu ordenamento jurídico, ela não deixa de existir. Quer dizer, a gente não deixa de ter direitos, né, pensados como esses direitos humanos de natureza imanente, transcendental, indivisível. A gente não deixa de ter direitos porque, naquele momento, o nosso país resolveu dizer que a gente não tem direitos. Então, os países ou as pessoas costumam reivindicar a pauta de direitos humanos, usando essa nomenclatura, quanto o direito interno do país não está reconhecendo que todos são iguais, que todos têm direitos, né? Então, assim, a pauta de direitos humanos no Brasil ela é muito associada à questão do abuso, dos abusos sistemáticos, né, no sistema de justiça criminal, no fazer das polícias, na repressão policial, na prática da tortura, porque isso se deve à nossa história recente. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente pensa muito pouco em direito e acesso à educação. Ou a gente pensa muito pouco no direito à saúde, né? Então, quando a fala popular é lá vem os direitos humanos, lá vem os direitos humanos proteger bandido. Então, essa associação é quase imediata, claro, ela é equivocada, por quê? Porque essa pauta de direitos humanos é uma pauta que está estabelecida para controlar o exercício do poder de punir pelo Estado, certo? E não está relacionada à proteção de ninguém concretamente. Vou dar um exemplo rápido. Eu, pessoalmente, acho que prender a Sarah Winter através do mecanismo de prisão temporária é um equívoco, é um abuso. E eu não tenho nenhuma simpatia para a movimentação dessa moça nas redes sociais. Eu não concordo em absoluto com nada do que ela fala, mas a prisão temporária é uma prisão que se sustenta na base de nada. Prisão temporária se sustenta na base de nada. Ela é abusiva na sua forma. Ela deveria ser uma modalidade de prisão para averiguação, que é um tipo de prisão que dura algumas horas até que se consiga a prova para pedir a decretação da preventiva, que aí é a prisão cautelar por excelência em circunstâncias específicas. Nos anos 90, gente, quando a prisão temporária foi introduzida, o debate sobre a inconstitucionalidade dessa medida foi muito intenso. Depois o tempo passou, a prisão temporária ficou, ela foi aumentada quando a suspeita da decretação está vinculada à prática de algum crime hediondo, mas é uma prisão que pode ser decretada por nada, contra qualquer um. Então é muito estranho ver um monte de gente que coloca lá a bandeira antifa no Twitter, nas coisas, comemorando uma execução de prisão temporária contra quem quer que seja. Então, a defesa de direitos humanos ou de direitos fundamentais, uma vez que são os mesmos princípios, né, ela está pautada principalmente nos procedimentos, no controle do exercício de punir do Estado. Então, não é porque eu não gosto do que a Sarah Winter faz ou fala que eu vou achar que a prisão temporária serve. Por quê? Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é assim o ditado popular? Então, se eu autorizo um exercício de poder de punir fora de medida, eu estou autorizando, o precedente que isso abre não justifica, né, o ganho simbólico que eu tenho com a prisão de alguém que está atentando contra a democracia. Então, a gente precisa deixar isso claro, e acho que quando a gente dá aula de direito, isso fica bem claro, né? Mas não fica muito claro para a população, né? Não fica nem claro para as pessoas que são próximas, né? Aqui na minha casa, eu manifestei essa opinião no primeiro momento. Falei, pô, mas prender por prisão temporária não dá. Como assim não dá? Você está defendendo essa moça, olha as coisas que ela fala. Não me interessa o que ela fala. Me interessa que o poder de punir do Estado não pode ser mobilizado em determinadas situações. Eu sinto muito se alguém que eu não gosto ou que eu não compartilho a ideia está se beneficiando do controle, né, dessa contenção. Mas é assim que deve ser.
Por quê? Porque os direitos de liberdade impõem contenções ao Estado. Tá? Essa é a lógica de funcionar da coisa. Então, no Brasil, o debate sobre direitos humanos está muito associado a esses direitos de liberdade, né? Por conta de que, no momento em que a gente vivia ditadura militar, por exemplo, na ditadura militar havia um mecanismo que era prisão seguida de decretação de incomunicabilidade. Isso significava que a pessoa era presa e desaparecia. Então, nunca era possível saber, até que a pessoa aparecesse, se ela estava desaparecida para sempre, ou se ela estava desaparecida respondendo o procedimento em que foi declarada a incomunicabilidade. Tá? Então, o habeas corpus, por exemplo, depois do ato institucional número 5, que é esse que está na moda, né? Então, o ato institucional foi uma produção normativa de poder executivo, estabelecendo uma série de limitações aos direitos individuais das pessoas, aos direitos humanos das pessoas. Uma dessas limitações foi a proibição de utilização do habeas corpus. Habeas corpus, que vocês sabem, não é nenhuma ação, hoje ele tem status de garantia constitucional. E o habeas corpus foi afastado, né, da nossa ordem jurídica. Então, todas as defesas que eram feitas nesse momento reivindicavam uma pauta de direitos humanos, uma pauta que o Brasil, como país, não estava seguindo, né? Que o país estava limitando. O nosso país tinha uma pauta limitada de respeito às liberdades e garantias individuais, né? Então, quando nosso país se redemocratiza, a gente deveria ter tido um processo de transição amplo, e nós não tivemos um processo de transição amplo, né? Houve uma anistia, que, mais do que tudo, foi uma autoanistia. Então, os militares se concederam perdão por aquilo em que, eventualmente, eles tivessem extrapolado, né? E, a partir daí, o país negociou a transição, pacífica, lenta, lentíssima, né? Demorou anos para a gente conseguir eleger de novo um presidente da República. A gente teve primeiro um colégio eleitoral. Então, assim, o processo de abertura brasileiro, gente, começa em 74, com um aviso de que começaria a haver distensão, só que não houve. Em 79, a anistia, a lei de anistia, e aí todo mundo que estava expulso do Brasil pode voltar, a quem respondia a processo por crime político e que ainda não tivesse condenado é liberado. Em 84, se falar em eleições diretas, as eleições diretas não vingam em 84, para só em 85 a gente ter um presidente civil eleito num colégio eleitoral, para só depois a gente ter uma Assembleia Nacional Constituinte, produzir uma nova Constituição, para só em 89 a gente votar para o presidente da República. Tá? Então, entre a lei de anistia e as eleições, foram 10 anos, entre o momento em que se anuncia a distensão até o momento que a gente voltou, aí 15 anos. É muita coisa, é muito lento. Democracia é algo, só para fazer um comentário, muito difícil de construir e muito fácil de detonar. Demora muito para construir e se destrói muito, muito, muito rápido. Tá? Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando dessa pauta. Então, isso só para colocar onde que a gente está. No caso brasileiro, até agora, né, a gente tem uma estrutura constitucional que importa toda essa pauta. Então, assim, quando eu falo direitos humanos, eu não falo só de uma pauta ética, né, que está me sinalizando um caminho, mas eu estou falando de uma pauta ética que foi incorporada à estrutura normativa brasileira e que constitui núcleo duro dessa Constituição. Então, digamos assim, seria uma parte imexível do nosso pacto político, né? Então, são todos esses direitos que estão lá, né? Alguns desses, por exemplo, como a proteção no trabalho, isso é um direito humano, né, de segunda dimensão, esse já está esfarelando. Tá? A gente tem um ataque sistemático aos direitos sociais, né?
há uma discussão de qual seria esse núcleo duro, uma discussão técnico-jurídica, se os direitos do trabalho fariam parte ou não desse núcleo. Eu, pessoalmente, acho que sim. Mas, se a gente pensar agora assim, no contexto da pandemia, e a gente for usar, então, os nossos direitos humanos fundamentais, né, como padrão para a gente pensar a pandemia, a gente, de cara, vai olhar para o direito à saúde, né? Vamos lembrar que esse direito é um direito de segunda dimensão. Então, é um direito que estabelece para o Estado uma obrigação de fazer. Então, as omissões relativamente aos cuidados com a saúde, elas não são aceitáveis nesse registro. Tá? Então, eu acho que a gente vai ter, nesse momento, né, uma dificuldade muito grande de gestão relativamente às questões da saúde, e isso está dado pelo fato de que a gente nem tem um ministro da saúde médico civil, a gente tem uma logística militar e de segurança no Ministério da Saúde. Né? Então, isso é muito problemático, mas no nosso estado também a gente tem um decreto que abre o funcionamento das coisas em um momento em que a curva sobe. Então, eu não sou uma especialista, mas tudo que eu tenho lido é que abrir é algo que se estabelece a partir do momento em que você estabiliza e começa a diminuir o número de contaminação, não quando você está subindo na tua curva. Então, eu acho que essa é uma questão, eu não vou poder falar muito sobre isso, porque eu não dou conta de responder isso em termos médicos, mas, assim, me chama bastante a atenção o fato de não haver nenhuma espécie de esforço coletivo, dos governantes não irem à televisão, não mobilizarem a população para seguir, né, não avançar nos auxílios sociais que permitam que as pessoas possam, de fato, ficar em casa, porque ficar em casa sem ter o que comer realmente não dá, mas essa mobilização deveria ser mais intensa. Então, não há uma mobilização mais intensa dos governantes, a não ser do presidente da República, que não concorda com a indicação científica de que o achatamento da curva é obtido a partir da reclusão, da quarentena, né? Porque essa é a recomendação da ciência, não é possível evitar a contaminação, mas é possível baixar a taxa de contaminação, para que todo mundo não chegue no hospital ao mesmo tempo. Então, assim, se a gente for pensar no direito da população brasileira à saúde, ao esclarecimento, a gente vai estar numa situação muito difícil. E isso é o mais óbvio, porque a gente está falando de uma pandemia, né, que é uma contaminação. Curiosamente, e eu vou colocar os elementos assim para a gente poder debater, curiosamente, esse é o momento que, além da pauta da saúde, olha só, além da pauta da saúde, a gente tem implicações relativamente à pauta da educação, porque o espaço de maior contaminação é o espaço da sala de aula. Então, o que a gente vai fazer agora? As crianças estão em casa, há alguma experimentação com aulas remotas nas escolas particulares, universidades particulares, com todos os problemas que vêm aí, incluindo problemas de acesso em função da desigualdade, né? Então, desigualdade que não é nem só financeira, você pode simplesmente morar num lugar em que não tem internet, mesmo que você queira pagar. A sua internet pode não ser boa, pode não estar disponível, a depender do lugar onde você vive. Então, a gente tem muitas questões que exigiriam a intermediação do Estado para a garantia dos direitos à saúde, do direito à educação. E aí, para além dessa dimensão, né, que implica um fazer público, porque são todas questões coletivas, né? A pandemia, ela gera problemas de ordem coletiva. Não tem como não pensar saídas coletivas. Então, você tem que pensar se o outro vai para a rua, se o outro não vai para a rua, se ele vai usar máscara, se ele não vai usar máscara, se ele vai lavar a mão, se ele não vai lavar a mão. Né? Você tem que contar que ele vai esperar na fila, ou que ele vai guardar a distância na fila. E o Estado precisa ter um papel ativo no sentido de educar as pessoas para essa nova realidade que a gente está vivendo. Mas, para além disso, e aí eu queria um pouco pensar com vocês, no meio da pandemia, a gente tem o retorno de uma pauta que também já estava dada, também não é uma novidade,
Preciso dizer que problemas com a saúde a gente já tinha, né? Falta de médico a gente já tinha. Destruição do SUS a gente já tinha. Poucos leitos interiorizados, a gente já tinha todos esses problemas. Eles vêm para a tona no momento da pandemia, tá? Problemas relativamente à educação, né, à igualdade no acesso, a gente já tinha também. Isso fica mais grave com a pandemia. Mas, junto com isso, a gente retoma internacionalmente um debate que já estava dado, que é o debate sobre abuso e violência policial. E é uma questão que também já estava dada, né? Se a gente pega os atlas da violência dos últimos anos, a gente vai ver que quem mais morre de morte matada no Brasil são jovens pretos. Isso é estatística, a gente dá aula sobre isso, a gente analisa o atlas da violência do Brasil. Então, e a gente, não uma, não duas, não três vezes, a gente viu uma série de notícias em que pessoas pretas são mortas por tiro perdido, por tiro direto, intencional, na frente, nas costas, na cabeça, no carro, um monte de tiros ao mesmo tempo. E com uma reação muito, muito pequena, né? E aí o caso do George Floyd nos Estados Unidos acaba fazendo com que essa pauta, que é uma pauta que já estava dada, né? O Black Lives Matter é um movimento que já existia, vidas negras importam, né? A tradução para o português, ou vidas pretas importam, e essa é uma pauta que também já estava dada e que traz, junto consigo, uma outra, né? Que é uma palavra de ordem por defund the policies, né? Parem de dar dinheiro para as polícias. O dinheiro deve ser investido em saúde, educação e assistência social. Então, que também não é uma novidade, aliás, essa é uma discussão que se faz desde os anos 70, que os controles comunitários devem ocupar o espaço desse controle repressivo policial. Então, a discussão da militarização das polícias e da lei da ordem é uma discussão que já estava dada nos anos 70, que é renovada nos anos 90 com a política de tolerância zero e com uma lógica gerencial de funcionamento policial muito autoritária. A política de tolerância zero é uma política norte-americana, mas cuja filosofia se espalhou pelo mundo todo, né? Que é a ideia de ter polícias mais eficientes, e essa eficiência é medida em mais prisões, né? Em um funcionamento que é, sobretudo, autoritário. Então, no meio da pandemia, e aí, assim, às vezes é como se a vida imitasse a arte, porque a frase do George Floyd é: eu não consigo respirar, porque ele está sendo sufocado. E as pessoas estão sendo sufocadas. Por quê? Porque elas não conseguem respirar. Quem tem Covid não consegue socorro, não consegue respirar. E as pessoas estão sufocadas porque a promessa, né, da concretização dos seus direitos também não aconteceu. Então, é um momento assim, em que está todo mundo separado, mas eu acho que também muito junto, tanto que nos países, nos Estados Unidos, eles ainda também não estavam com tudo liberado, as pessoas foram em massa para as ruas. E houve repercussão dessa movimentação, né, em várias cidades europeias. E aqui no Brasil, em que a gente, além da circunstância da pandemia, a gente tem tido uma série de movimentações de desconsolidação da forma democrática, não é? Em que há princípios básicos da forma democrática, a exemplo de tripartição de poderes, né? Tem um pequeno grupo que acha que não tem mais que ter judiciário, que não tem mais que ter congresso, que tem que ser uma relação direta entre quem votou e o poder executivo, porque aí vai acumular todos os poderes no modelo de natureza mais autocrática, né? E depois dessa movimentação, os brasileiros que acham que esse tipo de proposta é absurda também resolvem ir para a rua, porque dizem: chega, não dá mais. E aí a pauta de controle da atividade policial vai para a rua junto. Vidas pretas importam, vai para a rua junto. Então, a gente tem um momento de ascensão de todas essas pautas. Na mesma medida em que a gente tem o reconhecimento
de que o cumprimento disso está muito afetado. Está muito afetado. Então, assim, na minha caracterização, a gente está num momento crucial de disputa dessas pautas, né, de disputa mesmo, porque há uma tentativa, inclusive há uma comissão que, como é que é o nome dela? É uma comissão que tem uma representante brasileira, que é a irmã do Ives Gandra, que eu não lembro o nome dela. Ela está nessa comissão, é a Comissão Internacional de Direitos Inalienáveis. É uma tentativa de criar uma comissão para dizer quais são os direitos inalienáveis. Nossa, Andréa, mas isso bacana, direitos inalienáveis. Na verdade, o que eles querem dizer é que a pauta de direitos humanos cresceu tanto, tem tanta coisa, que a gente não sabe mais o que é inalienável e o que não é. Então, não pode ser tudo inalienável. Na verdade, é uma comissão de direitos inalienáveis que tem por objetivo restringir a pauta de direitos humanos, entendem? Por exemplo, dizendo que os direitos sociais não são direitos humanos, porque eles não seriam inalienáveis. Eu poderia alienar o meu direito ao trabalho, o meu direito à educação, a uma proteção social. Então, é uma comissão que é capitaneada, inclusive, por uma professora de direito de Harvard, mas o objetivo dessa comissão é definir uma hierarquia entre direitos, né? Em que provavelmente só vão se manter como direitos inalienáveis aqueles da primeira geração, né? Do modelo liberal puro do Estado, e não os direitos que vieram com a formatação do Estado de bem-estar social, que é a segunda geração, que a gente chama de constitucional de segunda dimensão. Então, é um momento de disputa mesmo, sabe, sobre a extensão desses direitos. E claro que a gente não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer, mas eu não posso deixar de achar interessante, né, por mais que ache também muito duro, muito difícil, que há um levante, há coisas muito interessantes sendo pensadas, inclusive do ponto de vista ambiental, que vem qualificando o debate junto. Então, que tipo de democracia a gente quer, como é que a gente quer e como é que a gente junta tudo. Participação comunitária, controle, e aí, de um lado, né, uma movimentação contra o exercício arbitrário do poder, e de outro, uma demanda por um Estado que seja mais duro, mais autoritário. Então, eu acho que essas modelagens de Estado estão em disputa. Acho que a juventude está indo para as ruas porque está interessada em participar desse debate. E uma coisa que eu queria dizer é que as pessoas falam, mas esse negócio de direitos humanos, isso nunca vira, né? Isso é a vida inteira e não vira. Está vendo que todo mundo não é igual? Mas, olha, é isso mesmo. Numa perspectiva teórica crítica dos direitos humanos, essa é uma pauta que nunca se realiza. Porque mesmo quando a gente realiza algumas coisas, a gente já vai querer outras, entende? Essa é uma pauta de devir, é uma pauta utópica, mas é uma pauta que só cresce para incluir mais gente, né? Então, ela não é uma pauta que vai excluir ninguém. Então, só que, claro, quando a gente atinge algumas coisas, a gente já quer outras. A gente sempre quer outras coisas, porque quando a gente chega num patamar, a gente já enxerga coisas que a gente não enxergava antes, relativamente à afirmação de direitos. Então, esses direitos eles vão se redimensionando, se requalificando, se recolocando em movimento, né? E é isso que faz com que a gente sempre tenha coisas novas a conquistar, sempre, né? Então, assim, nunca é uma tarefa cumprida. Nunca vai ser uma tarefa cumprida, gente. A luta por direitos humanos nunca vai ser uma tarefa cumprida. Porque a gente sempre tem... E a gente está muito longe. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade que é muito desigual. Não só a sociedade brasileira é muito desigual, mas a acumulação de renda mundialmente, as relações norte-sul, quem produz, é tudo muito desigual nesse momento, né? E é bem curioso, porque assim, há um debate econômico também que é muito interessante, com o retorno das premissas do keynesianismo. Então, o Estado social, que desde os anos 90 vem sendo defenestrado em nome de um Estado mínimo, agora é um momento em que se começa a pensar que é preciso garantir renda mínima para todas as pessoas.
Então, tem algumas coisas muito interessantes acontecendo. Eu acho que o movimento de intelectuais negros nos Estados Unidos, eles têm proposto coisas assim muito fortes, eles têm feito uma reflexão muito interessante no sentido de que, por exemplo, o Black Lives Matter começa quando Obama é presidente da República. Então, eles começam a discutir que garantir direitos não é uma questão só de representação. Não adianta eu ter um presidente negro, um presidente que vem do povo, que os direitos vão ser conquistados. Por quê? Porque, vou usar uma fala que eu vi numa entrevista do Mojica. O Mojica disse assim, quando um presidente da República se torna presidente da República, ele só senta na pontinha da cadeira. Todo o resto já está pronto e já está lá instituído. Então, para a gente avançar, claro que se eu tenho um poder central que colabora, as coisas melhoram. Mas a disputa se dá também dentro das instituições, entende? Dentro daquilo que já está estruturado. Como é que está pensado o assento da cadeira, o encosto da cadeira? Como é que aquilo que está lá se estabeleceu? E qual a possibilidade que a gente tem de mexer nessa estrutura? Né? Tanto que, quando a gente pensa nas nossas grandes desigualdades, a gente vai ver que essas desigualdades são marcadas, né? As diferenças são marcadas por categorias que são todas estruturais. Por exemplo, gênero e raça. Né? Hoje a gente não pensa mais no racismo como um ato de maldade de alguém que não é legal. Porque é muito simples achar que é alguém que não é legal. É muito mais fundo que isso. Está na maneira que a gente funciona e que fica imperceptível aos nossos olhos. Tá? A mesma coisa sobre o machismo, né? Sobre a falta de acesso a alguns postos, sobre algumas dificuldades que nós mulheres enfrentamos, e algumas mais do que outras, né? Por quê? Porque essas diferenças também, elas se sobrepõem, tá? A gênero, raça, classe, sexualidade, são todos marcadores sociais da nossa diferença e são construídos histórica e socialmente. Então, tem tempo e espaço para a construção desses lugares. Eles não são lugares naturais. Então, desfazer disso agora dá muito trabalho. Né? Mas a ideia é que a gente só se desfaz disso para conseguir estar mais livre e para conseguir vivenciar os nossos direitos, para que todos possam viver melhor, né? Não viver pior, viver melhor, numa sociedade mais fraterna, em que cada um possa estar mais realizado. Então, a pandemia tem colocado na nossa frente tudo isso, junto e misturado. Tá? Então, a gente tem as pautas de direitos humanos sendo reivindicadas, tanto a partir de eventos diretamente ligados à pandemia, como de eventos que eu não diria que são aleatórios, porque violência policial não é aleatório. Violência policial é uma permanência há muito tempo em todas as sociedades. Estava, inclusive, lendo uns artigos essa semana sobre o efeito bumerangue, de como essa prática de usar uma polícia muito violenta nas colônias voltou para a Europa. Porque os europeus foram os primeiros a autorizar um funcionamento policial violento fora do seu território. Então, eles não imaginavam que isso ia voltar contra os seus co-cidadãos, que é o que está acontecendo hoje. Eles não têm mais controle sobre o funcionamento das suas polícias. Né? Todas incorporando lógicas autoritárias, que não se imaginava que fossem para ser utilizadas no território das metrópoles. Né? Então, uma série de textos chama efeito bumerangue, esse efeito, né, de você... Esse é um nome dado para um efeito das práticas coloniais. Então, as práticas coloniais também respingaram na metrópole, não só nas colônias. Né? Então, assim, a gente tem esse momento, né? Então, eu estava dizendo, a violência policial ela não é um acontecimento aleatório, mas se tornou pública de forma aleatória. Né? Então, uma execução que foi filmada, alguém teve coragem de filmar, isso foi transmitido, e a contingência da gente estar interligado através de rede social fez com que isso se tornasse público, né? E que assumisse um outro lugar.
Então, são as coisas que estão postas para a gente hoje. Eu acho que é um momento de discutir, sim, direitos humanos, né? De discutir colaboração internacional, responsabilização. Os sistemas internacionais de direitos humanos estão todos funcionando, tem denúncias operando nesses lugares, e a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que esse lugar é um lugar de discussão, é um lugar, eu acho que bastante sólido, né? Pelo menos eu tenho muito medo de falar, porque assim, eu reconheço que a gente vive em bolhas, e eu vivo numa grande bolha, né? No sentido de que todos os meus contatos e leituras estão num lugar muito próximo do meu próprio, né? Então, às vezes eu tendo a ter um otimismo que reflete as falas, as escritas, as manifestações desse lugar em que eu já estou, que são todas falas de muita resistência, de muita disposição para avançar, para que a humanidade possa avançar na construção de uma vida melhor para todos, né? Em todos os sentidos, para a concretização dessa pauta. E aí, claro, eu também não sou boba, e eu sei que, de outro lado, de uma maneira geral, a população está que nem planta pedindo agrotóxico, né? Pede mais repressão, pede mais repressão. Pede mais repressão, pede mais uso da força, menos controle no exercício da política, né? Um sistema de freios e contrapesos que ele não exista, que ele seja flexibilizado. Então, acho que a gente vive um pouco esse dilema de um mundo que vai se fragmentando e que a universalidade dos direitos humanos ela vai se esfacelando e ela vai sendo compartilhada nos meios acadêmicos, mas talvez não com todas as pessoas. Mesmo no meio acadêmico agora, há algumas linhas de pensamento, como eu estava dizendo para vocês, que reconhecem os direitos humanos, mas querem fazer um esforço para desclassificar os direitos sociais como direitos humanos. Então, mesmo no meio acadêmico, tem uma disputa em torno do que pertence ou não pertence a essa pauta de direitos humanos. Mas é isso, eu acho que esse é o jogo que a gente está jogando, é o jogo da nossa vida, e é o que temos para hoje, senhores e senhoras. Então, estou aqui à disposição de vocês para a gente poder conversar um pouco, né? Situei um pouco o debate sobre direitos humanos, e aí estou à disposição. Ótimo, professora, muito bom que a senhora falou. Eu acho que é muito interessante, é um tema muito atual para a gente situar, né, nesse conjunto de pensamentos hoje que estão em choque, né, dentro da nossa realidade. E eu tenho uma dúvida, eu acho que essa é uma dúvida minha, é que é o seguinte, é como a senhora falou hoje, nós temos um ordenamento jurídico que positivou alguns valores éticos, por assim dizer. E eu gostaria de saber o seguinte, a gente sabe que a gente tem um ordenamento jurídico que institui, basicamente, que a gente tem um ordenamento jurídico que não se efetiva, né? Que ele pode até tentar garantir determinados direitos, mas ele não se efetiva. E a gente tem, na verdade, por outro lado, um desrespeito a esse ordenamento ou uma ineficácia e uma luta por uma mudança. Eu acho que a pergunta vai deixar mais claro. Eu queria saber se a senhora acha que o próprio sistema deve ser repensado ou o enfoque maior tem que ser na efetividade desse sistema para que depois disso se pense em modificar a lógica desse sistema atual de previsão de direitos, de efetivação de direitos. Eu não sei se eu me fiz entender. É para responder agora ou vai ser em bloco? Não, agora. É para responder agora? Então, não, eu não acho que tem que esperar nada, não. Que, assim, a eficácia, ou melhor, mais do que eficácia é a capacidade de gerar no mundo, mas a efetividade, né? A capacidade que as normas têm de gerar no mundo o efeito desejado, o efeito que realize, né? Que, por exemplo, guarde um determinado bem jurídico, é tarefa para já, e nunca completa, porque o direito não consegue garantir isso sozinho, né? Depende da política, depende da economia, depende de todo um esforço social para concretizar esses direitos.
E não vai ter um dia no amanhã em que isso vai acontecer bem. É tudo ao mesmo tempo agora. Então, o momento é esse mesmo, é o momento de exigir, de construir e não para nunca. Não vai ter uma hora em que tudo vai acontecer, gente. Está acontecendo agora, é agora. O que a gente tem, o que a gente não tem é resultado do nosso déficit mesmo de democracia, do nosso déficit de direitos humanos. E algumas coisas a gente já conquistou. Pode ter certeza que a gente já conquistou muitas coisas. Até a percepção, por exemplo, da geração de vocês sobre direitos, sei lá, sexuais e reprodutivos, a percepção de vocês sobre a questão do racismo, é totalmente diferente do que quando eu estava na universidade, em que nem se discutia racismo. Não se discutia racismo. E não tinha pretos na universidade também, e isso não parecia ser um problema, e ninguém nem pensava nisso. Então, é uma questão totalmente invisibilizada, entendeu? Então a gente vai caminhando, como a gente consegue, mas a gente vai caminhando. Não acho que tem que esperar um outro dia. É contínuo, é um contínuo. Professora, mais uma vez, né, como sempre, foi uma excelente colocação. E nós temos aqui 2 perguntas, por enquanto. Uma de Paulo Lira, que ele colocou o seguinte: vou repetir a pergunta de William no outro painel. Professora, diante do contexto nacional e mundial e diante do flerte recorrente do Executivo com as Forças Armadas, você enxerga a possibilidade de uma tentativa de golpe por esse governo sob algum pretexto? Então, acho que tentativa de golpe é sempre sob algum pretexto, tá? O golpe, ele sempre é contra uma justificativa, inclusive jurídica. Isso é algo que vocês precisam saber. Em 64, o golpe de Estado foi um golpe em defesa da democracia. E tinha lá os constitucionalistas de plantão para justificar com uma tese jurídica que aquilo podia. É a tese da democracia possível. Vamos abrir mão da nossa democracia para salvar a democracia diante da ameaça do comunismo e da Guerra Fria. Tá? Isso está escrito nesse livro chamado A Democracia Possível. Então, sim, sempre aparece alguma justificativa. Agora, você me pergunta se a gente pode ter um golpe no Brasil. Eu vou dizer para você que eu não sei responder. Vejam, o local tradicional das Forças Armadas em uma democracia é o local seguro da contenção da retaguarda, em que as Forças Armadas não se envolvem em política comezinha do dia a dia. As Forças Armadas não se metem no político do partido A ou do partido B. Tanto assim que vocês viram o chefe supremo lá das Forças Armadas nos Estados Unidos indo pedir desculpa porque ele atravessou a rua ao lado do Trump e mobilizou o exército para o Trump conseguir tirar uma foto na frente de uma igreja. Ou seja, ele usou o simbólico das Forças Armadas para uma ação do Trump. E ele veio a público pedir desculpas, e a partir daí o exército se retirou das ruas, progressivamente, para não se envolver nas questões da política interna norte-americana. Vocês acompanharam esse movimento? Esse movimento é um movimento esperado. A nossa história recente faz com que isso seja muito difícil. Por quê? Porque direto tem decreto de garantia de lei e ordem, e desce o exército para trabalhar com as polícias, para ir se colocar em territórios urbanos, com a configuração de força no território. Tá? Então, assim, a gente já tem um deslocamento. Além disso, as polícias militares, elas não são militares porque elas têm uma hierarquia, mas porque elas continuaram, no texto constitucional de 88, como forças auxiliares do Exército. Qual é a questão? A questão é que o Exército ele trabalha com a lógica do inimigo. É de se esperar que as polícias não operem segundo essa lógica, porque ninguém é inimigo. A polícia
ela mantém a ordem da polis, da comunidade. Ela é mantenedora da ordem, só que ninguém que está ali é inimigo. Certo? Ninguém que está ali é inimigo, mesmo que as pessoas estejam brigando, uma arrancando o cabelo da outra no meio da rua, a polícia vai separar, mas a polícia não é amiga de uns e inimiga dos outros. Não é para ser, pelo menos. Tá? Então, a gente não... Esse é um dos pontos que a gente avalia, um ponto muito mal sucedido do processo de transição brasileira. Né? A gente não fez esse caminho de separação do sistema de segurança pública, completamente das Forças Armadas, e agora a gente tem, o Estado brasileiro está bastante militarizado, tanto com militares da reserva como militares da ativa, que estão vindo servir no governo federal. Então, isso me parece que é disfuncional, sabe? Então, eu não sei se vai ter um golpe, se não vai ter um golpe, eu sei que há um mecanismo aí que é disfuncional, né? E essa disfuncionalidade aparece. Então, quem fala pelas Forças Armadas efetivamente está quietinho, não está falando. E eu não sei, eu não tenho nenhuma informação. Inclusive, ouvi recentemente um podcast de um pesquisador que pesquisa Forças Armadas, né, que tem contato, tem fonte na ativa, na esperança de que ele tivesse alguma pista. Nenhuma. Os oficiais da ativa estão recolhidos, estão quietos e a gente não sabe, a gente não tem muita pista de qual é o posicionamento oficial desse grupo. Tem uma pista aqui, outra pista ali, alguma reclamação de gente da reserva, que pode dar algum indicativo, mas tudo isso, gente, é especulação. A gente não sabe. A gente espera que os quadros do Exército, que já são reformados, né, que eles consigam manter alguma distância, e que o Exército não, que as Forças Armadas brasileiras consigam fazer esse papel de não se envolver na política miúda. Mas é difícil, né, gente? Quando alguns grupos defendem as suas ideias usando a bandeira do Brasil, a camisa da seleção do Brasil, e essas ideias implicam fechamento de Congresso, ataque ao Supremo Tribunal Federal, fica muito complicado, porque são símbolos da pátria mobilizados na defesa de um interesse muito específico, esse da nação brasileira, né? O conceito de nação como um todo. Então, isso vai causando uma série de divisionismos. Eu não sei o que a gente esperar. Eu realmente espero que as instituições consigam segurar a onda e que a gente consiga avançar no nosso processo político, né? Avançar para poder, inclusive, reconhecer direitos, reconhecer com urgência. Eu, infelizmente, acho que a gente vai ter um período muito duro agora com o avanço do Covid. Então, acho que a falta de atenção na área da saúde, a falta de as comunicações truncadas, abre e fecha, come pastel, vai na feira, abraça, beija, enfim, elas têm gerado um prejuízo enorme para o nosso povo, que não entendeu o que é para ficar em casa, não conseguiu captar a mensagem. Teve outra pergunta de Jackson. Ele perguntou sobre qual o nome do artigo que você citou sobre o efeito bumerangue. The Boomerang Effect é o nome. Então, são cinco artigos, são cinco textos que foram sendo publicados em um jornal, um cada dia, porque chama de Effect Boomerang. Eu posso procurar, porque em um ele analisa a ocupação da Inglaterra na Irlanda, em outro da França na Argélia. Ele vai analisando diferentes momentos do imperialismo europeu e como que as polícias como o serviço de inteligência entrou dentro das polícias, trazendo uma outra lógica para o funcionamento policial, né? Que é uma lógica de funcionar de exército. Então, é isso. Professora, tem mais algumas perguntas. A próxima é de João Vitor, e ele perguntou o seguinte: professora,
A senhora acredita que todo o descaso por parte do governo diante de toda a situação do Covid talvez não seja uma questão puramente de irracionalidade e despreparo do governo, uma vez que, a partir de uma análise das estatísticas acerca das mortes, etc., a gente vê que grande porcentagem das vítimas estão dentro de um recorte muito específico. Então, eu imagino que esse governo vai ser julgado numa corte internacional e vai ter que se defender, né? Se essa ação é uma ação dolosa e, portanto, intencional, ou não. E eu não sei. Eu não sei, às vezes eu não consigo aceitar que um governante não olhe para os dados da ciência, entende? Para mim é muito difícil aceitar, não só para mim, né? Os julgados que já foram proferidos mesmo do judiciário, as recomendações, por exemplo, dos ministérios públicos, aqui em Sergipe, os 3 ministérios públicos, federal, estadual e do trabalho, né, estão propondo um fechamento imediato, porque a tragédia vai ser muito grande. Entra por um ouvido, sai por outro. Então, isso, eu não sei responder. Eu não vou poder responder isso cientificamente. Eu vou poder dizer que, para mim, é difícil acreditar que não acreditem na ciência, entende? Para mim é muito difícil. A próxima é de Enzo Luiz. Ele perguntou o seguinte: aproveitando esse assunto, o que a senhora acha da interpretação que estão tentando fazer do artigo 142 da Constituição? Qual das interpretações? De que o Exército seria o poder moderador? Bom, se for essa, eu acho que isso não cabe. O parecer da OAB Federal é bem bacana. Eu acho que vocês conseguem fácil na internet. E é um parecer que explica direitinho por que não dá para usar o artigo 142. E o Carlos Brito, né, que é um jurista sergipano, que já foi presidente da Suprema Corte, do STF, também deu uma entrevista, acho que ontem, falando que não há poder moderador das Forças Armadas na estrutura constitucional brasileira. Tem mais uma, de Otávia. Só um minuto, que eu já vou ler. Andréa, nessa citação sobre essa representatividade negra, quando falou sobre o caso de Black Lives Matter ter iniciado depois da vitória de Obama, você enxerga como um problema de trazer à luz exclusivamente pautas sectárias e identitárias sem consciência de classe, por exemplo? Ou é um movimento de enxergar representatividade como fim? Digo isso porque algumas leituras comunistas expõem o identitarismo como um problema por estarem, supostamente, sobrepondo a pauta da luta de classes. E o caso de Obama é emblemático, porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente enxerga como se a eleição de um homem negro fosse melhorar a vida dos negros pelo seu efeito simbólico. Otávio, você sabe que nas prévias, quando o Obama saiu candidato, ele concorreu internamente antes com a Hillary, né? E uma parte do movimento negro estava apoiando a Hillary e não o Obama. E as razões para isso eram justamente uma avaliação de que a renda média per capita de uma família negra era menor, né, naqueles anos do que no tempo do segregacionismo. Então, assim, nós tínhamos uma estrutura social muito mais segregada, mas a renda média de uma família negra era maior. Então, que conquista é essa de ter um presidente negro, ter um candidato negro à presidência da República, quando a gente está mais ferrado do que sempre, né, do ponto de vista, inclusive, do nosso poder aquisitivo. Agora, eu acho que essa crítica, assim, eu acho que é muito preocupante que as pautas identitárias elas se sobreponham ao debate de distribuição, por exemplo. Mas eu não acho que é um ou outro, eu acho que é um
e outro. Eu acho que o interessante é a gente conseguir fazer tudo, avançar materialmente, avançar também simbolicamente. Eu acho que tem uma importância, acho que no final das contas tem uma importância, sabe? Mas é que isso não resolve tudo, porque o que está estruturado está muito embaixo. Então, não adianta eu só mudar a cereja do bolo se o que está embaixo está podre, está ruim, né? Então, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que a discussão sobre representação é muito importante, representação, visibilidade, mas é preciso mexer também naquilo que tá na estrutura, precisa desmontar algumas coisas que estão na estrutura, né? E aí não é só o fato de você ter um presidente negro ou mulher que vai mudar isso, porque muitas mulheres são muito machistas, na verdade. Então, o fato de eu ser mulher, por si só, não vai garantir que eu me coloque de uma maneira a acabar com a opressão de todas as mulheres, por exemplo. Então, é tudo ao mesmo tempo agora, eu acho. Tem mais outra pergunta de Sullivan. Ele perguntou o seguinte: professora, você crê que já podemos pensar em um currículo acadêmico nos próximos anos que inclua direito antidiscriminatório, teoria crítica racial e disciplinas voltadas ao estudo de racismo estrutural no curso de direito? A comunidade acadêmica tem possibilidade de discutir isto ou, na sua opinião, ainda não é viável o debate? Não, acho que o debate não é nem que não é. O debate está batendo na nossa porta. O debate já atropelou a gente, Sullivan. Eu acho assim, os meus alunos, antes de eu me ligar, já estavam ligados, vindo atrás. Não, não tem nem como. Eu acho que esse momento, por exemplo, agora na pandemia, eu estou lendo muito e estou assistindo vídeo, né? Estou lendo muito sobre a questão racial, porque eu estudo criminologia, então eu já tenho um acúmulo de leitura sobre polícia, policiamento, e agora essas referências estão se cruzando, né? Então eu estou lendo muito, mas eu não sou uma professora que tem lugar de fala, né? Para discutir a questão do racismo, mas eu estou correndo atrás. Por quê? Porque eu acho que os meus alunos precisam da minha ajuda na medida em que eu posso ofertar essa ajuda, né? Do meu lugar de uma mulher branca e que sempre teve uma posição de privilégio. Essa é a verdade. Então, eu reconheço isso, mas eu acho que eu preciso ajudar os meus alunos, porque a gente não tem professores negros que estão no curso de Direito fazendo esse debate, e esse debate é urgente. E eu acho que isso está dado, acho que tem uma demanda dos alunos mesmo, né? Eu já vi mais na sala de aula o livrinho da Djamila, Interseccionalidades, o Silvio Almeida, os meninos com esses livros. Então, assim, acho que tem uma movimentação dos próprios estudantes que estão entendendo que essas questões são questões fundamentais, que são questões que pegam, e aí eu chego junto na medida da minha possibilidade, que não é a maior de todas, né? Vou me informando, vou estudando, mas acho que sim, acho que a gente precisa avançar nessa discussão, porque a teoria do direito é muito impregnada, né? A teoria do direito ela é muito branca, muito masculina, então ela olha muito pouco para outros lugares. Então é um modelo muito, o nosso modelo de referência, que é, por exemplo, as disciplinas que eu dou aula de teoria geral do direito, de introdução, elas são as coisas mais velhas que tem, mas acontece que são elas que formatam a maneira da gente pensar o campo. Então eu não posso falar delas porque como é que vocês vão desconstruir uma coisa que vocês nem entenderam o que era, né? Aí fica vazio. Então, você tem que entender onde que esse lugar está sentado, como é que ele se constrói. Agora, a gente precisa avançar. Eu, inclusive, ontem participei de um debate lá do Observatório da Democracia com as professoras do Departamento de Educação, porque nós vamos ter um desafio aí para pensar o que nós vamos fazer. Vamos voltar online? Voltar online no modelo palestrinha? O que nós vamos fazer? O que nós vamos inovar? Como é que vai ter espaço para a gente inovar? Como a gente vai dar conta do currículo? Né? Então, porque assim, ó, vamos combinar. Esse modelo, por exemplo, eu estou vendo vocês aqui que estão online, tem o povo que vocês devem estar vendo aí o que eu não estou vendo. Eu não sei quantas pessoas tem assistindo a gente.
Não, eu não sei. Só um momento, professora, deixa eu olhar. Tem 49 pessoas. Então, imagina, se é uma turma de 49, eu estou aqui falando, olhando para mim mesma, gente, como é que eu posso? Eu tenho que olhar para a cara feia de vocês quando vocês se mexem muito na cadeira. Tem 1000 sinais corporais que vocês dão numa aula para a gente incumpridar um assunto, para a gente recolher um assunto, entende? Vai ser muito difícil dar aula só usando o Zoom ou Google Meet, vai ser um saco. Então, assim, o que a gente vai poder fazer? Que outro tipo de referência a gente vai trazer para o direito? A gente vai ter que avançar. Como a gente vai avançar? Eu não faço a mínima ideia. Porque currículo não depende de uma pessoa só, entende? Não adianta eu estar aberta, a professora Miriam passando em literatura, a professora Sheila em trabalho escravo, se a formatação dos cursos de direito ela é sempre a partir de um método que é indutivo, do maior para o menor, a gente apresenta os conteúdos, e principalmente se começar a haver uma pressão muito grande dos alunos, né, para avançarmos nos conteúdos para exame da ordem, por exemplo. Aí, gente, não tem como. Inclusive, as nossas aulas vão ser terríveis, porque esses cursinhos que já fazem isso há muito tempo, tem aula gravada no tempo certo, com a iluminação certa, com a lousa certa. Eu não tenho nem que perder tempo para fazer isso. Entendem? Porque já tem, no caso do direito, como esses cursinhos, tem muito cursinho preparatório online, os caras já desenvolveram isso um tempão antes da gente. Não tem professor da UFES, nem da USP, que vá dar conta de fazer esse conteúdo informativo da maneira que esses caras de cursinho fazem. Nós não vamos conseguir, porque a gente não é bom nisso, entendem? A gente é bom de chegar junto, de pensar junto, de ler junto, de fazer um outro tipo de atividade. Eu acho que esse é o nosso ponto alto na universidade pública. Como é que a gente vai fazer isso com essas ferramentas, né? E mais, como é que a gente vai fazer com o nosso aluno que não consegue estar com uma boa ferramenta disponibilizada? Isso não é nem porque é pobre, isso é porque às vezes você mora num lugar que a sua internet não é boa lá e você está pagando a internet mais alta que tem. Isso é porque numa casa tem 5 pessoas, na minha casa, por exemplo, tem 5 pessoas. Dia de semana está todo mundo trabalhando online, a internet não aguenta, não segura todo mundo, cai, que cai, que cai, que cai. Entende? Então, poxa, é muita coisa para pensar e a gente vai ter que pensar. Eu pessoalmente acho, assim, eu acho isso para os meus alunos, mas eu acho isso para os meus filhos na escola também. Eu acho que a escola tinha que começar a usar metodologias ativas, passar trabalho em grupo, fazer orientação, o professor ficar à disposição para grupo de 3, 4 pequeno, para a gente poder falar assim, se vendo no Zoom, e ir chegando junto com uma coisa menorzinha, certo? E colocando os alunos para fazer pesquisa, para avançarem no que eles puderem, sem aquela dependência da aula da aula de conteúdo. Então, talvez a gente pudesse funcionar mais com aulas de orientação e debate para ajudar na pesquisa e os grupinhos irem caminhando, entende? Mas tudo isso eu só imagino. Por quê? Porque a gente não fez essa discussão. Até agora, a UFES colocou lá no SIGA, quando a gente loga, eu não sei se isso aconteceu para vocês como estudantes, mas para nós como professores, a UFES colocou um mega questionário, que queria saber quantos equipamentos tem na sua casa, o que é que você faz tantas horas. Depois, a Universidade de Duke também mandaram para o nosso e-mail uma pesquisa gigantesca para todos os servidores públicos sobre trabalho remoto. Até agora eu só respondi questionário, mas eu não fui chamada para nenhum debate público sobre isso. Em alguns departamentos, o pau já quebrou, eu já sei assim, que houve discussão sobre voltar ou não voltar. Eu estou dando uma aula na pós-graduação da sociologia, e a gente também tomou uma decisão, porque é uma disciplina do Observatório da Democracia, são 4 professores. Sou eu, um professor da História, da Antropologia e outro da Sociologia. Na nossa disciplina, a gente tomou a decisão de manter encontros semanais para a galera não se perder nas leituras. Porque se a gente deixasse para voltar e tivesse que fazer um corrido, tipo dar aula todo dia para cumprir carga horária, ninguém ia conseguir ler a quantidade de coisas que tinha que ler. Então, a gente manteve encontros semanais.
a gente introduziu alguns filmes, a gente fez debate de filme, mas, sobretudo, para garantir que as leituras acontecessem no tempo, sabe? Que as leituras acontecessem nas semanas que elas estavam programadas para acontecer, e a gente está na expectativa de não fechar a disciplina, de deixar para ter uma complementação pessoal, uma amarração pessoal. A gente vai ter que ter uma avaliação do quanto aquilo foi desenvolvido, enfim, não acho que vai dar para finalizar a disciplina, né? E a gente ainda precisa ter um momento pessoal, mas isso também é discutido entre os professores da disciplina, não com o programa. Então, está todo mundo, me parece, ainda um pouco perdido, ainda tentando entender o que é que vai acontecer. É isso. Professora, tem mais 2 perguntas, aí a gente vai encerrar nessas 2 perguntas. Uma é de Vitória, que ela perguntou Tá bom. o seguinte: professora, em um seminário ontem, discutimos que a pauta de direitos humanos ainda é muito abstrata para grande parte da população. Tal perspectiva acaba contribuindo para a existência de falas como os direitos humanos só servem para proteger bandido. Exemplificando, tivemos a concessão do auxílio emergencial. Entretanto, pouco se debateu, especialmente no meio acadêmico, sobre as dificuldades sentidas no seu recebimento. Como é possível falar de direitos humanos dentro da lógica interna se não nos atemos àqueles que necessitam? Ou porque, nos debates, insistimos a todo custo pelo isolamento social, sem preconizar políticas de transferência de renda? Aí ela colocou uma observação. Deixo claro que sou a favor do isolamento social. A ausência de debate sobre transferência de renda que incomoda. Sim. Bom, vamos lá. Eu acho que o grande desafio é esse. Veja, se a gente tem direitos, e se esses direitos estão na nossa Constituição, se a nossa Constituição representa a opção política de um povo, como é que esse povo não compartilha dessa opção e não conhece esses direitos, não conhece esses valores? Tem alguma coisa muito errada aí, né? E aí, claro, assim, a aposta, o que eu posso te dizer é que se apostou no período pós-Constituição de 88, né, na educação em direitos humanos. Nós, final dos anos 90, anos 2000, houve muitos programas, desde o governo Fernando Henrique, Lula e Dilma, né, muitos programas para educação em direitos humanos, e a educação em direitos humanos ela era considerada uma política de Estado, não de governo, tá? Isso é uma coisa bem interessante, assim, é comum a gente ver falas, né, que Dilma, Fernando Henrique e Lula era tudo a mesma coisa. Ah, mas era tudo a mesma coisa. Porque a questão é que muitas políticas foram consideradas políticas de Estado e houve continuidade dessas políticas independentemente da mudança da presidência da República. Mesmo na passagem Fernando Henrique e Lula, que eram presidentes de partidos políticos diferentes, tá? A social-democracia que o Fernando Henrique defendia não era a mesma coisa do que o Lula defendia. Né? Tinha uma diferença, ainda que a gente fosse enquadrar o programa do Lula, com o qual ele foi eleito, como um programa também social-democrata, né? Mas com alguma diferença de lugar relativamente à participação, à definição das políticas públicas. Então, tinha uma diferença aí. Mas muitas políticas eram políticas de Estado. Então, se apostou na educação e direitos humanos, né? Apostamos, mas não levamos, porque se tivéssemos conseguido educar para os direitos humanos, nós não estávamos tendo a situação que a gente tem hoje. Talvez, com uma mão, a gente falasse de direitos humanos para as polícias. Nas universidades, eu participei, Vicky, de vários cursos, né, de educação em direitos humanos. Capacitação de professores da rede pública para educação em direitos humanos. Capacitação de policiais para educação em direitos humanos. Passei 20 anos da minha vida falando sobre essas gerações de direitos que eu resumi aqui para vocês, né, em cursos, assim, às vezes, né, final de semana inteiro, às vezes uma semana inteira, para servidores públicos, para servidores responsáveis pela aplicação da lei. Eu repliquei isso 1 milhão de vezes. Certo? Aula na escola do Ministério Público, na escola da magistratura, né? Curso de Direito da Criança e do Adolescente.
Por quê? Porque havia uma política pública de educação em direitos humanos. Então, os professores de direito, principalmente que trabalhavam com direitos humanos, criminologia, como é que é o meu caso, né? A primeira disciplina que eu dei aula na UFES foi direito da criança. Então, assim, a gente acabava sendo muito chamado para dar conta desses conteúdos nesses cursos voltados para a educação em direitos humanos. E não funcionou. Funcionou. E eu acho que não funcionou, basicamente, porque não adianta a mãe e o pai falarem para o filho fazer uma coisa se eles se comportam de outra maneira. O filho aprende o que ele vê o pai e a mãe fazendo, não o que ele vê o pai e a mãe dizendo, entende? Então, não adianta a gente dar aula de direitos humanos sem uma modificação mais profunda e estrutural no funcionamento das instituições. Eu acho que a gente está... E de um outro lado também, era a gente falando de direitos humanos aqui, o Ratinho e outros programas policiais falando bandido bom é bandido morto. Assim, processando uma lavagem cerebral, e que ninguém ousou pensar em tirar do ar, em nome da liberdade de comunicação, da liberdade de imprensa. Era como se a nossa democracia tivesse tão consolidada que esse tipo de conversa, que de fato ameaça a democracia, não fosse nos ameaçar. Entende? E aquilo ali foi correndo. Bandido bom é bandido morto, tem que matar bandido. Fica muito difícil agora a gente explicar que não tem que. Não é isso? A gente tem uma população, uma camada da população adulta que, como eu disse antes, que se comporta como planta defendendo agrotóxico. Ou seja, que defende uma política pública que é contrária aos seus próprios interesses, ao seu próprio lugar de classe, de raça, de gênero, de tudo. E a pessoa não consegue perceber isso, né? E aí é um pouco, talvez, consequência da nossa irresponsabilidade no tocante ao cuidado mesmo que nós deveríamos ter tido com a nossa democracia. E a Vitória tem toda a razão. Que o fica em casa ganha destaque no debate público em detrimento da discussão de política para garantia desse isolamento, né, com financiamento, e o dinheiro, quando chegou de uma maneira atabalhoada, botando as pessoas na rua, as pessoas em fila, e foi ridículo. E acho, Vitória, que isso acontece também porque o debate sobre renda é um debate que retoma a um Estado social mais ativo, é o contrário do projeto neoliberal. De alguma maneira, pensar nessas bolsas permanentemente, é algo que se opõe, né, à política econômica que o governo eleito se comprometeu a estabelecer. Eu assisti uma dessas lives com o Suplicy recentemente, e o Suplicy fez toda uma demonstração, né, do programa de renda mínima, da importância dele, e apresentou nesse debate vários autores contemporâneos que têm defendido a renda mínima como um mecanismo de superação da crise. Então, não é uma questão de 3 meses, mas é uma questão maior. E acho, sabe, Vicky, que os economistas estão falando, sim, sobre isso. Acho que tem um debate no direito que a gente não faz, porque talvez a gente não dê muito conta disso. Então, fica mais fácil falar fica em casa, né? Porque o debate da renda mínima exige um outro conhecimento, inclusive de justificação de que é possível fazer isso. Porque senão a gente cai num argumento muito fácil, olha, não vamos falar em renda mínima porque o Estado está quebrado. Como é que ele vai pagar renda mínima se ele não está arrecadando? Ele não está arrecadando porque as empresas estão quebrando, ele não está arrecadando porque não tem circulação de bens e mercadorias, enfim, porque está tudo contido na economia, né? Então, como é que vai pagar a renda mínima? Então, eu não conseguiria, por exemplo, enfrentar um debate como esse. Então, talvez a gente não entre nesse debate porque a gente não dá conta dele. Mas você pode procurar, os economistas estão mandando ver. O próprio Suplicy, se você pegar a entrevista dele, eu não sei, essa que eu assisti, talvez ela esteja disponível ainda. Foi uma conversa com o deputado estadual Irã Barbosa, aqui de Sergipe, em que eles estavam justamente discutindo a possibilidade dos mecanismos de renda mínima.
e se seria possível uma complementação estadual, como é que fazer. Ele deu uma bibliografia extensa, foi um debate bem bacana sobre renda mínima, e eu imagino que o Suplicy esteja repetindo isso nas outras falas dele. Então, acho que ele é um cara interessante, acho que Eduardo Moreira também está fazendo um debate nesse sentido, e o Thomas Piketty, que é um autor do liberalismo, está escrevendo também sobre renda mínima para todo mundo. Então, tem algumas coisas aí acontecendo, tá? Acho que no curso de Direito, nesse debate que você está seguindo, né, que a gente segue mais usualmente, é que a gente fala menos disso. Na TV também se fala menos disso, mas porque eu acho que ainda é uma tentativa de preservar a lógica do neoliberalismo, de um Estado que se intromete menos, que paga menos e que não supre as necessidades das pessoas. Acho que aí acho que é de propósito, tá? Professora, agora a última pergunta é de Milena Moreira. Ela coloca a seguinte questão. Professora, você acredita que já podemos falar em uma crise de direitos humanos, considerando o cenário atual de pandemia, sobretudo dos ataques diários à democracia e da normalização de atos autoritários e arbitrários proferidos pelo poder, aliados também ao vazio nos ministérios da Educação e da Saúde? Quem perguntou, Sâmia? Milena Moreira. Então, Milena, a crise de direitos humanos sempre, todo dia. Se você seguir no Twitter as Nações Unidas e o Comitê, por exemplo, para Refugiados, né? Cara, crise de direitos humanos é o que a gente mais tem. A gente afirma os direitos humanos porque a gente não tem esses direitos concretizados, né? E como eu disse antes, no Brasil, a gente nunca teve um funcionamento que não fosse crítico da polícia ou do sistema de saúde. Então, a gente já tinha um funcionamento crítico, a gente já tinha uma violação permanente de direitos, né? Por exemplo, nos presídios brasileiros, a gente nem falou sobre isso, mas a pandemia traz uma preocupação enorme relativamente à manutenção da vida e do direito à saúde das pessoas presas. As pessoas presas, elas não têm o direito à liberdade, mas elas têm direito à saúde, a permanecer vivas, né? A gente nem falou sobre isso. E então, assim, a gente tem uma crise, a gente tem, assim, uma permanência de crises humanitárias que se sucedem no mundo todo. Aqui com a pandemia, eu acho que a gente está à beira de uma grande crise humanitária, tá? Porque é impossível controlar, o vírus pega todo mundo, mas os primeiros dados indicam que populações mais vulneráveis estão mais expostas estatisticamente. O vírus pega todo mundo, só que as pessoas que moram aglomeradas, as pessoas que não podem ficar em casa, né? A Vitória perguntou antes sobre ficar em casa. Poxa, tem gente que não tem nem casa para ficar. Como é que você fica, né? Se você mora numa palafita e se faz 50 graus dia dentro da cabana, como é que você fica em casa com os filhos? Não tem como ficar. Então, sim, eu acho que a gente tem uma circunstância de crise humanitária agudizada e eu queria muito que a gente pudesse, pelo menos, administrar essa crise. Para mim, essa é a grande angústia, né? Nem reconhecer que a gente tem uma crise, reconhecer que a gente não está fazendo nada para sequer administrar essa crise. Isso é o que me deixa mais desesperada, porque a ocorrência do vírus é uma contingência e a gente não pode fazer nada com isso, mas todo o resto a gente teria conhecimento, inteligência, vontade para conseguir minimizar os efeitos disso, né? Para que essa crise fosse menos aguda para as pessoas. E eu não vejo essa mobilização, então fico um pouco desesperada com isso. Eu estou seguindo e acompanhando o consórcio de combate ao coronavírus Nordeste, tem 1000 gráficos lá, que é uma equipe coordenada pelo professor Miguel Nicoleles, tem colegas nossos da UFES, o professor André Maurício tem soltado boletim, município por município, e sugere coisa, e vê coisa, e não acontece nada, né? E, assim,
as pessoas estão todas na rua e eu reconheço que talvez elas precisem trabalhar na rua, mas isso nos coloca numa situação de muito risco, né? De muito risco. É isso. Professora, nós agradecemos muito a sua participação. Eu acho que foi muito enriquecedor, pelo menos para mim. Eu acho que foi um conjunto de reflexões assim que inclusive me guiaram para uma nova perspectiva, principalmente nessa questão de trabalhar a efetivação junto com a construção de diversas ideias. Eu acho que isso é muito importante, a gente sempre manter o conjunto, né? Manter um pensamento coerente. E eu queria agora deixar um espaço para a senhora fazer as considerações finais, passar alguma mensagem, algum recado, algum, algum objetivo, alguma diretriz para a gente seguir na quarentena, algo que a senhora queira passar para a gente aí, passar um pouco do seu grande legado. Eu queria agradecer, queria parabenizar o Centro Acadêmico também por estar oportunizando um momento de encontro, né? Acho que isso vale muito a pena e acho que a gente não pode parar. Quer dizer, a gente está parado no sentido de que a gente não está se encontrando, não está indo para a universidade, mas eu acho que a gente não pode parar de pensar. Eu acho que tem coisa muito boa acontecendo, assim, desde posts espirituosos na internet, o que mostra que tem muita gente que tá desperta, está pensando, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar alimentando o nosso intelecto, o nosso espírito, lendo coisas legais, conversando com os amigos pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Google, por onde a gente conseguir, né? Eu, do meu lado, estou fazendo o que eu posso fazer, que é estudar. Eu continuo muito ativa no sentido do acompanhamento das coisas que estão acontecendo, né? E eu acho assim que, até conversando com uma colega que dá aula na universidade privada, ela falou: olha, estamos desesperados, né? Fazendo aula, eu não consigo dormir, eu tenho que preparar não sei quantas telas de aula. E eu disse: poxa, eu estou muito animada, né? Animada. Essa pandemia coloca a gente sempre em dois tempos, né? Um tempo de muita angústia com o que está acontecendo com o outro, com essa situação terrível que a desigualdade proporciona, mas um outro tempo que do meu lugar, é um tempo em que eu estou aqui, estou estudando muito, né? E lendo muito e misturando muitas referências para pensar. Então, assim, fico achando, até conversando com outros professores da Federal mesmo, né, que a gente vai alimentando alguma potência. Eu imagino que talvez isso possa acontecer com vocês também. Ler coisas, pensar coisas, de tal maneira que quando a gente volte para o encontro, isso seja muito energético, assim, muito energizado, né? A despeito de toda a dor, e a gente tem que olhar ao mesmo tempo. Então, é quase como uma montanha-russa. A gente estabiliza, fica bem, vê tudo do alto, vê com clareza, de repente a gente cai, sente uma dor infinita por uma situação que está fora do nosso controle, que é muito absurda e que expõe muitas pessoas, né? Então, é isso, a gente vai aprender a administrar esse sentimento mesmo. Mas acho que a gente tem que permanecer lendo coisas bacanas e diferentes, não cair no buraco de ficar em fofoca em rede social, que isso não leva nada não leva ninguém para lugar nenhum, né? Então, sair do TikTok e ler umas coisas bem legais por aí, mas um pouquinho de TikTok pode ver para se divertir. Obrigada, viu, gente? Obrigado, professora. Foi um prazer. Tchau. Também, beijo. Tchau para vocês. Obrigada. Tchau. Beijo para todo mundo que assistiu a gente.